Olá, estudar e realizar ações de prevenção e promoção em saúde física e mental na primeira infância é um dos objetivos do projeto de extensão da ULBRA, O Bebê e o Seu Mundo. Então é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje no programa ULBRA Conhecimento que está começando. Eu quero dar as boas-vindas às nossas convidadas. Começo apresentando Carmen Regina Martins Nudelman, que tem graduação em Medicina e mestrado em Saúde Coletiva. É docente da ULBRA e atua em temas como saúde mental do bebê, interação mãe e filhos, depressão materna e psiquiatria comunitária e, obviamente, atua há longos anos já no projeto O Bebê e o Seu Mundo. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Também quero apresentar Aline Groff Vivian, que tem graduação e doutorado em Psicologia, é docente da ULBRA no programa de pós-graduação em Promoção de Saúde, pesquisa temas da área da promoção da saúde e desenvolvimento emocional da primeira infância e atua também no projeto de extensão O Bebê e o Seu Mundo. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Professora Carmen, do que trata esse projeto de extensão Bebê e o Seu Mundo? Esse projeto, ele tem a proposta, como o próprio nome diz, de integrar o bebê em todo o seu mundo. Qual é esse mundo do bebê? Pois é. O mundo do bebê começa lá pelo pequeno núcleo familiar, e vai adiante no seu núcleo comunidade, no seu núcleo família. O que a gente pode dizer? A gente pode dizer que o bebê, ele não é sozinho no mundo. Sim, o Winnicott já nos dizia que o bebê não existe sozinho. Sim. Ele precisa de todo o entorno. E é esse entorno, não é, professora Aline, que nós pensamos para o bebê e seu mundo. Esse projeto é um projeto que ele integra não só a comunidade, mas ele integra a comunidade acadêmica. Perfeito. E integra também toda a academia na questão política. Então, nós temos, vamos dizer assim, o poder público integrando esse projeto, desde a sua primeira edição, quando esse projeto foi chamado Semana do Bebê. Professora Aline, esse projeto já existe há algum tempo? Estamos agora na terceira Semana do Bebê de Canoas, mas essa trajetória histórica que a professora Carmen, né, acompanhou desde o início e me convidou a ingressar, né, com muito prazer eu integro, porque é uma área que nos é muito importante, assim, né? O bebê e seu mundo, na verdade, que era o nome original, inicia antes do bebê vir ao mundo, né? Os cuidados que a gente propõe. O que é fundamental, né? Exatamente. Prevenção e promoção da saúde na primeira infância, mas desde a gestação e às vezes desde a pré-concepção do bebê. Professora Carmen, o que levou vocês criarem esse projeto? Sentiram uma necessidade, isso é óbvio, né? Sim, uma necessidade. Historiando um pouco a Semana do Bebê, nós estávamos um grupo de pediatras, na verdade um grupo multidisciplinar, com professores aqui da ULBRA, fazendo um curso de pós-graduação sobre desenvolvimento de bebês. E no fechamento desse curso, num jantar completamente informal, em Canela, né? Canela, município de Canela, município de Canela, Sul, né? Um dos professores chega e diz, mas o que nós vamos fazer com tanto conhecimento? Perfeito. Temos que colocar isso em prática. E por que se criou a ideia da semana? Logo se pensou que teria que ser a Semana do Bebê. Na verdade, esse projeto, ele é um grande congresso comunitário. Durante uma semana se pensa o bebê, se fala sobre o bebê. Inclusive, a gente fez uma oficina que tem em todinhas as escolas do município, tanto as escolas que são governamentais, como também particulares, onde se trabalha prevenção da gravidez na adolescência. Quer dizer, vocês vão nas escolas? Nas escolas. Quem faz essas oficinas são os alunos da medicina e compreende mais ou menos, atinge mais ou menos em torno de 2.000 a 2.500 estudantes da rede pública e rede particular que trabalham justamente a prevenção
da gravidez na adolescência, né? Perfeito, que é uma questão fundamental nos dias de hoje, não é, Sim. professora Aline? É quase um problema de saúde pública, né? Quase um A problema de gente saúde pública. viu que no último censo do IBGE aumentou o índice de gravidez entre 10 e 14 anos. Antes, entre 14 e 18 anos, era o que a gente considerava preocupante. A ideia é que cada vez se vá mais aonde está a comunidade. Tanto que essas oficinas se expandiram, outros cursos realizam, a partir das demandas na comunidade, outras temáticas, não apenas essa, mas Quais essa. são as principais temáticas que são abordadas nessa semana? Sim. Todas ligadas à primeira infância, desde da gestação e do pré-natal, da importância dos cuidados com a própria gestante em relação ao bebê, a amamentação, questões, a gente tem incluído recentemente, o curso de psicologia tem levado a questão da saúde mental dos pais, Sim, né? Porque quem cuida dos perfeito. bebês? Depressão. Sim. A depressão gestacional, pós-parto. depressão Perfeito. pós-parto. Sim. Né? Questões até físicas também de psicomotricidade, né? Tem as oficinas que o professor Ivan realiza, né? Práticas, assim, as Sim, mães sim. participam, levam as crianças, né? E a odontologia participa com a saúde bucal, né? Tem um cuidado, assim, desde a escovação, proteja o sorriso do seu bebê, né? Antes sim, mesmo sim. do nascimento dos dentes. Então, a gente engloba, assim, todas as áreas ligadas aos primeiros 3 anos de vida. E uma coisa interessante sobre essas oficinas, esse grande congresso comunitário, é muito importante. Mas a comunidade participa dessa semana? Participa, Quer participa. dizer, é aberto para É todas as aberto à pessoas? comunidade. É aberto à comunidade. Nós temos 2 momentos na Semana do Bebê. Esse projeto, o Bebê e Seu Mundo, ele funciona com a Semana do Bebê, e essa Semana do Bebê tem 2 momentos. Um momento estritamente comunitário, onde os nossos professores, os nossos alunos, as ligas da medicina se deslocam para Canela Para o local, e Canoas também agora, Sim. né, para fazer essas oficinas, para acontecer essas oficinas, onde participam quem? Participam professores de educação infantil, participam mães, Olha participam pais, participam avós, que participam dessas claro. oficinas comunitárias. Sim. E temos um segundo momento. Esse segundo momento é um momento mais científico. Nós chamamos do Seminário Internacional. Ali se discute N temas, né, sobre o bebê, sobre o bem-estar do bebê. E sempre privilegiando o interdisciplinar. Nós trazemos para esses, tanto para o Congresso Comunitário, como para o Seminário Internacional, a questão multidisciplinar. E Quais eu não são os gosto... principais cursos ou áreas que participam da semana? Bom, a educação, né, dentro dos comunitários, das oficinas comunitárias, com certeza é o grande forte. A educação, os professores de educação infantil. Para levar para lá, o que participa aqui? Psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, odontologia, educação física, enfermagem. Esqueci de alguém, Aline? Conforme o tema anual, porque há uma temática, sim, né? Há um perfeito, mote, sim, digamos. A sim. Semana do Bebê, cuidando de quem cuida dos bebês, foi o tema deste ano. Ah, legal, né? Então, sim. assim, vamos tirar um pouquinho do foco. Sempre o bebê está em foco, mas, né, Perfeito. junto com quem cuida. Então, a gente chamou pessoas da área da educação, propriamente dita, né? Pedagogas, psicólogos, médicos, depende da temática, mas essas são as áreas, né, que a professora Carmen acabou de mencionar. Eventualmente serviço social, né, já participou, direito, né, Pedagogia. a pedagogia, que é a área da educação. Né? Então, conforme a temática se reúne, né, quem tem a expertise sobre o tema para nos trazer, né, para aprofundar um debate ou mesmo para planejar uma oficina e levar os alunos esse professor vai até a comunidade, né? E o Perfeito. interessante é que é um projeto de extensão nascido na medicina, coordenado pela medicina, mais recentemente com a psicologia junto, a coordenação com a psicologia e medicina, e que existe um interesse muito grande de todos os cursos na participação. Então, assim, é com muita alegria, com muito entusiasmo que os outros cursos participam. Né? Então, a gente se encontra nos corredores e
E aí já estão preparando a próxima semana do bebê. Não esqueçam Olha, que legal. É uma coisa, vamos dizer assim, que realmente a comunidade acadêmica da UBRA tem um grande prazer de participar. Não quer ficar de fora, de jeito nenhum. Muito bem, nós vamos agora para o quadro Ciência em Foco, o intervalo, e já voltamos. O Ciência em Foco de hoje falará sobre a saúde do bebê. Observa-se que a mudança de práticas alimentares tem um enorme benefício para a família e essencialmente para aquele novo ser, né, que está chegando à família. Essas práticas alimentares hoje, a literatura e a ciência mostram muito claramente que precisam restringir a introdução de açúcar ou de alimentos refinados ou de alimentos industrializados à dieta familiar. A partir do momento em que nascem, né, que rompem os primeiros dentes, já está indicada a introdução de uma dieta similar à dieta que a família adota. No entanto, observa-se que a introdução de açúcar precocemente ou de alimentos industrializados expõe o bebê, expõe a criança a uma série de fatores que levarão a um adoecimento precoce das chamadas doenças crônicas. Diabetes, hipertensão, obesidade, tudo isso, e obviamente aí entra também a cárie dentária precoce, uma cárie precoce da infância, tudo isso leva a criança a estar vinculada, né, a doenças por práticas alimentares, por padrão ou estilo de vida. Então é fundamental que as famílias atentem a isso. Busque informações, busque orientações, as unidades de saúde estão habilitadas para fazer essa orientação, né? O seu médico, o seu dentista ou um profissional habilitado na unidade de saúde poderá auxiliar na compreensão desse fenômeno. O bebê e o seu mundo é o tema do UBRA Conhecimento desta semana. Temos como convidadas professora Carmen Regina Martins Nudelman e professora Aline Groff-Vivian. Professora Carmen, qual é a participação da Unicef nessa proposta, nesse projeto Semana do Bebê, o bebê e o seu mundo? O Unicef mandou um representante a convite do Dr. Salvador Célia, que foi um dos idealizadores, um professor da medicina da UBRA, que foi um dos idealizadores, da Semana do Bebê. E o Unicef, durante 10 anos, monitorou o que acontecia em Canela a partir da Semana do Bebê. O que mudava na cidade de Canela. Também na continuidade da semana, né? Exatamente, na continuidade da semana. Sim. O que ia mudando? Mudava a mortalidade infantil, alterava alguma coisa a gravidez na adolescência. Sim. E as creches, aumentavam o número de creches, mais mães tinham oportunidade de colocar seus filhos em creches comunitárias, em creches Perfeito. municipais. No final de 10 anos, o Unicef, a partir de todos esses dados, fez um trabalho imenso para ver a repercussão dessa Semana do Bebê. Perfeito. Desse trabalho da Semana do Bebê, do Seminário Internacional. E, a partir daí, o Unicef criou um manual de implantação da Semana do Bebê em seu município. Olha só, com base no trabalho que vocês realizam. Com base no trabalho, com base nesse projeto de extensão e com base nessa Semana do Bebê. Olha que E legal. foi tão impactante, né, Sim. Carmen, que isso se proliferou, não sei se é a melhor palavra, mas Sim. se expandiu para mais de 500 municípios, né, no Brasil. 500 municípios onde 561 acontece municípios já implementaram a Semana do Bebê. a partir do trabalho A partir que vocês... desse trabalho e nesses moldes preconizados pelo Unicef. E também existe a Semana do Bebê, foi uma convidada nossa, inclusive eu e a Carmen naquele ano chamamos uma pesquisadora da Inglaterra, porque ela veio até a UBRA conhecer algumas ações que ocorriam Sim, aqui, sim. e ela implementou em Leeds, na Inglaterra, a Semana do Bebê, está na 3ª edição. Olha Terceira só. edição. Fomos Que até bacana convidadas isso, né? a conhecer como funciona, porque é uma realidade Sim. absolutamente diversa da nossa. Claro. E também Portugal, tem dois municípios, municípios de em Portugal. Portugal. O Uruguai realiza a Semana do Bebê. Então, o Seminário Internacional também
frutificou, né? Fortaleceu esses vínculos não só regionais, nacionais, Sim. como internacionais. Nós temos o projeto mais antigo da medicina, projeto de extensão Perfeito. mais antigo da medicina, com certeza. Sim, Né? sim. E Com eu acho certeza. que agora, por exemplo, em Canoas, que é mais recente, né? Sempre em setembro ocorre a Semana do Bebê, é a 3ª edição agora. E em maio sempre ocorre em Canela. Sim, mas também o projeto já tem características um pouquinho diferentes do que era 20 anos atrás, não é verdade? Recentemente, então, a extensão passou a congregar, digamos, né, a agregar todas as áreas que trabalham com primeira infância na universidade. O Bebê e Seu Mundo agregou áreas, né, que fazem ações sistemáticas, semanais. Existe esse programa interdisciplinar de promoção da saúde materno-infantil e atenção à primeira infância. Então, tem um trabalho no hospital universitário, em que a medicina, a psicologia, a odontologia e a fisioterapia realizam grupos com gestantes de alto risco. Toda quarta-feira de manhã elas estão lá internadas, né? Olha só. E a gente tem temáticas pré-definidas, chegamos num modelo, assim, temos 5 encontros que se repetem. Falamos, então, desde como é a vinda desse bebê nesse contexto da gestação de alto risco, Sim. a importância da primeira infância, porque a gente não para pensar, até o contrário, né? Muitas vezes pensa, mas é bebê, é criança, Sim. mas é ali que a base está. A gente pode pensar numa base, numa estrutura mesmo. Quanto mais sólida for, né, esse alicerce, a edificação vai ser mais bem amparada e mais bem preparada, se nós conseguirmos dar essa atenção para quando a vida inicia, né? Muito da violência que a gente está sofrendo, talvez esteja ligada àquele bebê que não esteja recebendo os cuidados que deveria receber. Sim, sim. Inclusive tem teóricos que afirmam. Afirmam Exatamente, isso. há estudos Afirmam. comprovando Afirmam, já, né? estudos que comprovam isso, que sem dúvida nenhuma a violência está ligada à primeira infância, a uma primeira infância inadequada de cuidados, especialmente cuidados emocionais, né? Porque às vezes tem cuidados biológicos, mas não tem. Sempre se Falta deu o essa... cuidado emocional. A atenção ao cuidado físico sempre foi também preponderante, né? Sim. O bebê pode estar ali amamentado, né? A higiene está adequada, mas e a relação, o vínculo, né? O olhar, o que esse bebê precisa? Esse choro é de fome, né? Sim, Ou ele sim. está com algum outro desconforto? Então, a gente falando com as mães já na gestação sobre isso, e elas trazem uma riqueza, né? É um momento muito propício também para se abordar essa temática e é muito preventivo também. Se a gente puder deixar essa ideia de que um bebê bem cuidado vai ser um adolescente mais estruturado e um adulto mais seguro, muitas vezes, não tem como começar de trás para frente. O início é ali, né? O início é ali. Então, o início é lá na gestação. Perfeito, isso antes da criança nascer. Antes da criança nascer. Talvez o ideal seria, antes da criança ser concebida, se pensar, ou se informar, participar da Semana do Bebê. Participar da Semana do Bebê, é isso que a gente quer, né? E tanto que os países desenvolvidos, os países sérios, dão muita atenção para a primeira infância. Muita. Tanto E é a questão muita. central exatamente pela questão que você coloca, né? Que agora, então, o projeto também inclui, é um projeto também de pesquisa, né? Então, a gente tem registrado os dados sistematicamente, desde gravar e transcrever esses encontros para analisar um pouco melhor qualitativamente, até as mães respondem algumas escalas de saúde mental também, para a gente também ver quem é esse perfil, Claro. que população a gente atende, né? Assim como a odontologia, a fisioterapia, a medicina também vem registrando esses dados para a gente começar a publicar também, né, com base nessa realidade, o que nasceu num projeto de extensão e se tornou um bebê muito bem cuidado, né? E a partir da pesquisa, né, abrir os olhos e encontrar alternativas para que a gente possa realmente, vamos dizer assim, ter ações preventivas em cima dessa saúde mental do bebê. Né? E só para complementar, essas ações interdisciplinares têm se mostrado as mais efetivas, né? Não é o saber isolado de cada área, mas essa até sobreposição, essa composição, né? Essa integração no momento de intervir com essa população. Já temos percebido assim como é importante e o impacto é favorável, né? Muito bem, nós vamos para o quadro Dica do Programa e já voltamos para as considerações finais
das nossas convidadas. A dica do programa de hoje é para os adolescentes e os seus familiares. Nos meus 6 anos de faculdade de medicina, 4 deles eu pude participar do projeto de extensão da Semana do Bebê através das oficinas sobre drogadição, sexualidade e gestação na adolescência. Nas oficinas eu percebi que a grande maioria dos adolescentes não tem com quem eles conversar sobre esses assuntos. Eles se sentem envergonhados, enfim, eles não sentem à vontade para conversar sobre isso. Por isso, eu sugiro que esses adolescentes tentem encontrar alguém com quem eles tenham afinidade para conversar sobre isso e, caso eles não encontrem, que marquem uma consulta no posto de saúde, no pediatra, no ginecologista, enfim, em algum médico que vai poder orientar tanto sobre os assuntos sobre sexo, drogas e também, se for necessário, vai poder passar algum anticoncepcional para esse adolescente. Lembrando que a consulta do adolescente ela é sigilosa, ou seja, o médico não pode contar para os seus pais, se esse for o seu desejo, e o adolescente não precisa de companhia nessa consulta. Então, se ele quiser ir sozinho, sem que seus pais saibam, ele pode ir sem problema nenhum. O bebê e o seu mundo é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. E nós vamos agora para o recado final das nossas convidadas. Professora Carmen, qual é o seu recado final? Pois é, o meu recado final, eu gostaria de colocar que essa questão da importância do vínculo mãe-bebê, né, e da continuidade desses projetos, desses programas que envolvem a saúde mental do bebê. E não só do bebê, pensar que o bebê tem uma avó, que ele tem uma família, que ele está inserido numa comunidade, né? E que realmente ele precisa ser acolhido, né? Precisa ser acolhido. Acho que a questão, vamos dizer assim, de ser um tripé, de ter a questão acadêmica, de ter a questão comunitária e de ter o poder público, Perfeito. é uma questão super importante. Sim. Voltando um pouquinho ao exemplo de Canela, nós tivemos já 19 edições e todas essas 19 edições, elas foram abraçadas independentemente de um partido. Perfeito, legal isso. Independente de um partido. Sim. E é isso que precisa. O bebê precisa ser abraçado de uma forma política, lógico, mas apartidário. Perfeito. Então, esse é o meu recado. Que realmente, vamos dizer assim, as mães possam olhar para os seus bebês, possam brincar com seus bebês, possam cantar para os seus bebês, possam sorrir, que isso aí é muito mais prazeroso. Ah, muito legal. Emocionante, professora. Professora Aline, seu recado final? Pois então, na mesma linha, né, de pensamento, o bebê precisa de cuidado humano, né? O Winnicott também, o nosso favorito, o psicanalista britânico, pediatra, disse que não há nada que se faça com o bebê que possa ser substituído por um cuidado de máquina, né, ou virtual. A gente está muito nessa, né, o bebê precisa desse contato. Isso é muito simples, ao mesmo tempo em que é complexo. É tão raro, né? E as pessoas já não conseguem, assim, se colocar, a mãe, né, quem gera um bebê, precisa se colocar no estado também de ser amparada para poder amparar. Perfeito. Essa rede que a gente tenta estruturar, a rede de apoio, assim, na família, ou um cuidador, um representante de cuidado, para que essa mãe tenha esse amparo, para que ela também identifique as necessidades do bebê. São coisas aparentemente, cante para o seu bebê, ter colo para a criança, não deixe ela chorando. Às vezes tem toda a questão cultural, as crenças. Perfeito, não, deixa assim, que isso é melhor, isso é pior. Ninguém melhor do que a própria mãe, ou, né, essa pessoa que está identificada com o cuidado do bebê, para fornecer essa base inicial, com o auxílio, claro, de profissionais dessa área. E eu acho que mais, para que as políticas públicas se tornem mais efetivas, a contribuição acadêmica também, né? A extensão e a pesquisa e o ensino. A gente também tem esse tripé ensino, pesquisa e extensão atuando nessa área. Acho que sensibilizar para a importância desse início é fundamental para todas, né? Para os profissionais, de repente até amparar os profissionais, porque não é fácil trabalhar com bebês, né? Eles não falam, eles não andam, eles são muito dependentes e às vezes o próprio profissional precisa desse amparo. Como
instrumentalizar para que a mãe, enfim, o próprio profissional seja um multiplicador e um promotor de saúde, né? Para que então o profissional, a família, a comunidade possa atender esse bebê, né, de uma maneira integral, o cuidado que envolve também a questão emocional, que ficou por muito tempo negligenciada, assim, tá bem, né? Vamos deixar. E acho que esse olhar, esse zoom, né? Agora tem um foco nisso, aproveitar isso para que a gente colha esse fruto mais adiante, né? Muito Bebês legal. mais saudáveis. Muito bem. Muito obrigado, professora Carmen. Muito obrigado, professora Aline, por essa agradecemos, conversa. não é? Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ubra Conhecimento. Até lá!